Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Estamos de novo aqui junto de vocês, você conectado aí, aproveitando este tempo para um pouco mais de edificação através da palavra de Deus. Sou o pastor Jean e nós estamos aqui no Fala Nobre com convidados especiais, falando mais uma vez a terceira parte do livro A Treliça e a Videira, a mentalidade discipulado que muda tudo. Que bom que você está conosco mais uma vez, e eu quero já aproveitar aqui e pedir para você se inscrever aí no canal, acionar o sino, curtir e compartilhar com muitos irmãos. Tem muito de Deus para a sua vida. E eu estou aqui acompanhado dos nossos queridos, os nossos convidados especiais, evangelista Marcos, presbítero Rodrigo de Oliveira e evangelista Esdras. São os nossos convidados desde o primeiro programa que nós estamos falando sobre este livro. Eu quero deixar aqui a oportunidade já para eles darem uma palavra de saudação para os nossos irmãos. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos. É um prazer estar mais uma sexta com você que nos acompanha de casa e com essa turma aqui que sabe muita coisa e a gente aprende muito a cada noite que se reúne com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Esdras. Graça e paz, é um privilégio retornarmos nesta sexta-feira e estarmos juntos na unidade da videira. Bênção de Deus, Marcos. Boa noite, gente. Boa noite, companheiros. Na paz de Cristo, uma alegria igualmente estar aqui com vocês e aprender cada vez mais desse assunto tão maravilhoso. E hoje nós temos a oportunidade de estar com o nosso pastor José Antônio de Bem, tem uma participação especial e ele vai falar um pouco aí a respeito deste projeto no qual nós estamos incluídos. Então fique com uma palavra do nosso pastor aí para o teu coração a respeito da videira e a treliça. Bom, um prazer, alegria poder estar participando do Fala Nobre. Nós já vimos, no primeira série, primeiro episódio, assim como um tipo de estrutura é necessário para ajudar uma videira a prosperar, a dar fruto, a crescer, Nós também precisamos de ministérios na igreja do Senhor, e toda igreja tem algum tipo de treliça, Nós temos a nossa treliça e ela é necessária porque ela dá forma, ela dá apoio para a obra de Deus que está sendo feita. E à medida que o ministério ele cresce, a treliça também precisa de atenção, E como eu digo, treliça, a gente fala de gerenciamento, fala de finanças, fala de infraestrutura, de organização, Todas essas coisas, ministérios, departamentos, que tornam mais importantes e mais complexa à medida que a videira cresce. Nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis, precisamos, e todos os ministérios que crescem precisam deles. E é que eu acho que é interessante, cabe aqui uma pergunta: qual é o estado da treliça e da videira na nossa igreja, Nós estamos fazendo um programa que atinge muitas pessoas e outras igrejas, organizações, mas eu quero começar fazendo uma pergunta, principalmente aos que compõem o programa: qual é o estado de treliça e da videira na nossa igreja? Nós já vimos no programa passado alguns detalhes, mas talvez o que me preocupa é que a treliça ela tenha predominado na nossa igreja sobre o trabalho da videira. Há uma estrutura, há uma organização, há programas, há atividades, há evento, há muitas pessoas gastando muito tempo para manter tudo isso funcionando, mas talvez a obra atual de fazer a videira crescer está recaindo sobre poucas pessoas. De fato, talvez o único tempo real de crescimento da igreja está sendo no culto, que nós temos talvez uns 2, 3 cultos por semana. Agora nós precisamos entender que a obra da videira, ela é pessoal e ela exige muita oração. Por que ela exige oração? Porque nós precisamos depender de Deus, e quando nós abramos as nossas bocas para falar a palavra de Deus de alguma maneira
para outras pessoas, é o Espírito Santo que vai fazer a obra no coração daquela pessoa. O que acontece? Acontece é que muitas vezes é melhor, é mais cômodo para nós nos voluntariar para um serviço na igreja, como, vamos fazer a limpeza do pátio da igreja. Talvez a gente encontre 10 irmãos, mas quando nós recrutamos algumas pessoas para discipular, para tratar com outras pessoas, talvez reduz bastante o número, né, de 10. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma mudança de mentalidade de ministério. As estruturas não fazem o ministério desenvolver. A estrutura que eu digo é a treliça. Assim como a treliça, ela não consegue, ela não dá crescimento à videira, e a maioria das igrejas, elas precisam fazer uma mudança consciente. Do quê? Do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Cristo. Nós costumamos pensar muito sobre os envolvimentos de membros na igreja, na vida congregacional, em termos de trabalhos e funções. Quando alguém vem para nós e diz assim, poxa pastor, eu queria trabalhar na igreja, tem algum trabalho? Aí talvez a gente pense, poxa, ele pode trabalhar no departamento de criança. Não, ele pode trabalhar na recepção da igreja. Ele pode ajudar no mutirão, ele pode ajudar nas finanças, sendo na tesouraria. E a gente encaixa essa pessoa na treliça. Quando nós deveríamos o quê? Tentar encaixar essa pessoa em trabalhar com outras pessoas. Nós deveríamos chamar esse irmão, essa pessoa e dizer, olha, está vendo fulano de tal? Pois é, fulano de tal, ele está com um problema na família, ele está com um problema de relacionamento. Quem sabe você se aproxima dele e você faz uma amizade com ele e você começa a orar por ele, a ser amigo dele, a entender melhor aquela pessoa. Geralmente nós não fazemos isso. E aí a implicação para nós, pastores, dirigentes, líderes, é essa, de manter as pessoas envolvidas. Significa nós acharmos trabalhos para que elas possam fazer. De fato, nós temos essa tendência de dar às pessoas algum trabalho, a fazer bem no início, né? A pessoa se converteu e há uma teoria de que, né, as pessoas que aceitam Jesus, elas já devem ser colocadas em algum ministério da igreja para trabalhar, né? Assim que ela se uniu à igreja, para elas se sentirem parte, pertencentes ao grupo, para elas se sentirem como um peixe na água, não um peixe fora da água. Mas, na verdade, a verdadeira obra de Deus é uma obra pessoal. Ou seja, de eu falar piedosamente a sua palavra, uma pessoa para outra, então os trabalhos nunca estarão ocupados. Nunca eu vou dizer para alguém, olha, é o seguinte, os ministérios já estão todos cheios. Eu estou pensando aqui, mas hoje não tem. Você vem outro dia, eu vou achar um lugar para ti. Eu tento encaixar em algum ministério, eu tento encaixar ele na treliça. Eu tento fazer com que ele seja treliça. Mas o que Deus está nos falando, que Deus está nos proporcionando é um tempo para nós refletirmos e envolver as pessoas no quê? Dar oportunidade para que elas possam discipular, falar do amor de Deus, de cristãos, ministrar pessoalmente às outras pessoas. Aí nós temos uma gama ilimitada de pessoas que precisam de serem ministradas. Então, para nós pôr em prática o projeto Videira, nós precisamos mudar a cultura. Mudar a cultura. A cultura de uma igreja ou de uma organização, ele se torna, ao longo dos anos, um fardo pesado, um fardo poderoso contra qualquer tentativa de mudança. É aquilo que as pessoas falam, mas nós sempre fizemos assim. Por que tem que mudar? Por que a gente não continua, né? Porque cultura são as crenças, são as práticas, são as linguagens compartilhadas, são as tradições, são as preferências de um grupo de pessoas
que elas desenvolveram ao longo de um período de tempo. E a cultura, ela geralmente vai moldar o que realmente as pessoas fazem em qualquer circunstância. Por exemplo, se nós perguntarmos a algum membro da nossa congregação, da nossa igreja, se eles acreditam, que a igreja deveria alcançar os perdidos, e se os cristãos, os membros, eles deveriam compartilhar a sua fé com outras pessoas, o que a maioria das pessoas vão dizer? Sim, nós acreditamos, nós estamos aqui para isso. Aí eu vou para o templo, eu vou para o meu púlpito e eu prego um sermão com uma exortação mais de evangelismo. E sabe que eles concordam com isso. Eles concordam e no final eu faço um apelo, muitas pessoas vêm para frente e muitas pessoas vêm com um senso de culpa. Puxa, eu deveria evangelizar mais. Eu deveria falar de Deus, do amor de Deus para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho. Porém, fica somente naquela noite. Aí eu vou para casa, eu começo a refletir o que eu ouvi no sermão do pastor, mas eu digo, mas nós temos obreiros, temos até obreiros pagos, nós temos o nosso departamento de evangelismo que ele pode fazer, eu também não tenho o dom de evangelista, eu vou deixar para os irmãos lá, eles têm o dom de evangelista, eles gostam, eles são mais carismáticos, eu sou tímido, então eu acabo não fazendo o trabalho que eu devo fazer, que é frutificar, é o trabalho da videira. E se esse empreendimento evangelístico não é de fato uma parte normal da maneira como a gente faz as coisas aqui, evangelismo, é isso que nós fazemos, então eu posso exortar do púlpito, eu posso pregar um lindo sermão, eu posso trazer todos os tópicos embasados na palavra de Deus, e a exortação que eu fizer vai bater numa massa sólida que se chama cultura e vai despedaçar tudo. Por quê? Porque nós temos uma estrutura que já se tornou uma cultura, Eu quero ressaltar então que as treliças do ministério, elas não são também as vilãs da igreja, O problema não é que, então pastor, agora a gente vai acabar com as treliças. Não precisa mais organização, não precisa mais evento, não precisa atividade, não precisa mais disso, nada disso. Não. Elas não são um obstáculo para o trabalho da videira, elas precisam, as treliças são necessárias. Mas é que muitas vezes elas não são projetadas, as treliças, e executadas para facilitar e aperfeiçoar o trabalho da videira, As treliças, elas precisam estar alinhadas, e elas não estão alinhadas, então elas simplesmente existem, Simplesmente existe o departamento tal, e elas vão carregando, elas vão expressando a estrutura, elas vão expressando a cultura que vai resistindo à mudança que precisa ser feita. Isso, então, nos traz, meus prezados, a grande questão que é a grande comissão. Como é que eu vou mudar a cultura numa igreja na direção do discipulado, que é a grande comissão? Não será um processo rápido. É por isso que essa proposta do projeto Treliça é parte de um projeto de trabalho ao longo de anos. Não é simplesmente um livro para me ler e colocar lá na prateleira, dizer que legal esse livro, recomendar para outros, não. E esquecer, não. Isso exigirá mais tempo, nós precisamos de tempo. Mas não é só tempo, muito esforço e todos os dons que qualquer pessoa possa ter. E é por isso que esse projeto, essa visão, deve ser encarado com uma equipe de cooperadores piedosos, comprometidos e com coração no Evangelho, que podem encorajar e sustentar uns aos outros. Talvez essa equipe poderosa de cooperadores piedosos é o que estão no palco agora. É a partir daqui que nós podemos começar uma mudança de cultura, para uma cultura de discipulado, para uma cultura de falar do amor de Deus, lembrando que a gente depende de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não que por nós mesmos
sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o qual Deus nos habilitou. É Deus que nos habilita. Esse negócio é o negócio de Deus. Ganhar almas, cuidar bem delas, fazer discípulos, é de Deus. Projeto Treliça é um processo de mudança. Então, por onde começar? Bom, se você é um cara da Bíblia, tipo quase todos que estão aí no Fala Nobre, provavelmente vai querer começar a mudar a sua cultura com as convicções teológicas e bíblicas, que quer que seu povo afirme. E essa é uma maneira. Se você é um cara da liderança, tipo eu, que me considero assim, provavelmente eu já estou bem ansioso, por passar rapidamente essas etapas aí de questões teológicas, a fim de chegar logo aos detalhes práticos e análise, estratégia e começar logo a mudança e o planejamento. Mas para nós termos êxito nesse projeto, nós temos que passar por várias fases a longo prazo. Mudança de cultura, e as fases levam tempo e muita oração, muita convicção, E uma coisa que nós precisamos fazer, principalmente na fase 1, é aprofundar as convicções. E são 5 convicções. A primeira é por que fazer discípulo. É bem fácil, Qual é a razão pela qual queremos fazer mais e mais discípulos de Jesus Cristo? Por quê? Porque o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar o seu Filho amado por meio da salvação das pessoas que Ele, Jesus, resgatou pelo seu sangue e o transformou. Pessoas que estão sendo transformadas para serem como Jesus. Já têm o seu lugar junto ao trono de Deus, agora são uma nova criação, mas elas estão precisando de serem alicerçadas na palavra de Deus. A segunda convicção é o que é um discípulo, Nós vimos nos evangelhos que discípulo é aprendiz. Há um aprendiz de Cristo. É alguém que reconheceu já o estado de perdição e de trevas que vivia sob o julgamento de Deus e que agora se voltou para Cristo. Então, o discipulado acontece com pessoas que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, já se arrependeram em fé em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre, e agora estão comprometendo-se totalmente a lhe obedecer e aprender a guardar todos os seus mandamentos e a viver diariamente esse arrependimento, a fé pelo resto da sua vida. E com a consequência da urgência de matar aquele comportamento mundano, pecaminoso, que resta, sempre vai restar lá na sua vida interior, e em seu lugar vestir novas roupas de Cristo. É despir-se, precisa despir-se do velho homem e revestir do novo homem. É por isso que nós precisamos entender o que é discípulo. Agora, como é que se faz um discípulo? É a convicção 3. Fazer discípulo não é obra minha, não é obra humana, é obra de Deus. Essa atividade é eu proclamar perseverantemente a palavra de Deus em dependência total do Espírito de Deus. Há uma tentativa de eu ajudar cada pessoa, onde quer que ela esteja, a avançar um passo. Isso é, ouvir o Evangelho e a cada dia ser resgatado do domínio das trevas para o reino. Então, avançar em direção à maturidade em Cristo, em todos os aspectos da sua vida. A convicção 4 é quem faz discípulos. Falar a palavra de Deus aos outros para a sua salvação, encorajamento, é um componente esperado e necessário da vida cristã normal. E quem é que faz discípulos? Bom, eu posso fazer discípulo pela pregação, em especial, a pregação expositiva. Eu faço discípulo treinando, eu faço discípulo sendo exemplo. Pastores, dirigentes, líderes, obreiros estão aí para preparar todo cristão para ser um aprendiz de Cristo que ajuda as outras pessoas a aprenderem sobre Cristo. A quinta convicção é onde fazer discípulos.
Bom, a palavra de Deus diz: ide e fazer discípulos de todas as nações. E aí muitas vezes a gente pega esse versículo da palavra de Deus e acha que a gente precisa cruzar o oceano para fazer discípulo. Mas desenvolver aprendizes de Cristo, que é o nosso discípulo, não é algo que acontece somente com os novos crentes, ou em pequenos grupos, ou em aconselhamento individual, não. Ela deve ser a atividade básica, ela deve estar no centro de tudo o que fazemos como igreja. O onde fazer mais aprendizes de Cristo é ao nosso redor. É na nossa família, é na nossa vizinhança, é na nossa rua, é na nossa comunidade, em todos os cantos deste mundo tenebroso em que as pessoas estão desesperadamente necessitadas do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho Salvador de Cristo. Onde, portanto, os aprendizes de Cristo, o aprendizado de Cristo vai acontecer. Ele acontece em todas as atividades da igreja, através das nossas igrejas, eles vão acontecer em todos os cantos desse mundo tenebroso. Eis aí o desafio para nós desenvolver o projeto A Treliça. Muito bem, você acabou de assistir aí o nosso pastor-presidente, pastor José Antônio de Bem, e ele compartilhou conosco concernente a tudo aquilo que nós falamos nos programas anteriores, corroborando aqui para que nós pudéssemos dar continuidade a este projeto de falarmos um pouco sobre este livro que tem sido de grande edificação para a nossa vida. Aqui somos todos obreiros, pastores, líderes, treinadores, discipuladores, e eu acredito que na vida de vocês tem somado muito. E agora a transição do livro para o capítulo de número 6, e o capítulo de número 6 vai falar sobre o âmago do treinamento. Para saber do âmago do treinamento, nós precisamos saber, primeiro de tudo, o que é esse treinamento no qual os autores colocam para nós aqui. E eu gostaria de ouvi-los, então, o que é treinamento na perspectiva não só do autor, mas na sua perspectiva também como professor, como pastor, como líder. Estamos aqui com o Marcos. Eu achei interessante, um dos trechos que o nosso pastor falou aqui no vídeo que antecedeu, é justamente que muitas vezes se prega sobre evangelismo, sobre fazer a obra na igreja, mas que isso não dá um resultado porque parece que fica simplesmente naquele momento de convencimento ou de emoção. E isso se dá porque justamente falta um treinamento para uma mudança de cultura, né? Treinamento, hoje, se a gente falar em treinamento, a gente logo pensa em levar a pessoa a aprender a fazer algo, ou seja, a fazer bem alguma coisa. Mas se nós olharmos para o contexto bíblico do Novo Testamento, treinamento é não apenas ensinar uma pessoa a fazer algo bem, com o fim de cumprir uma tarefa, mas diz principalmente respeito ao pensar, ao modo de viver do verdadeiro discípulo de Cristo. No Novo Testamento, na verdade, treinamento é muito mais do que simplesmente ensinar uma habilidade ou uma competência a uma pessoa. Quando a gente olha para 1 Timóteo, por exemplo, quando Paulo, falando a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 7, ele dá um conselho muito sábio, ao seu discípulo, quando ele diz: exercita-te na piedade. O verbo, a palavra ali no original, que é traduzida para português em exercita-te, ela lembra os exercícios dos atletas no seu tempo de preparação, para os jogos, para as competições. Ou seja, o exercício de crescimento e amadurecimento de um discípulo, ele passa não apenas por uma teoria, mas ele passa por algo prático, que é desenvolvido no seu dia a dia, na sua caminhada espiritual. Então, o treinamento tem muito mais a ver com o modo de viver do discípulo do que exatamente com ensinar a ele um conjunto de teorias, um conjunto de informações, ou fazer ele despontar em alguma habilidade. A gente poderia pensar treinamento, eu creio, do modo bíblico a partir dessa visão. Não sei se vocês concordam comigo. A essência do treinamento, o Esdras estava falando a respeito de algum assunto que confrontou ele a respeito dessa visão nova, dessa mentalidade nova de treinamento. A percepção de treinamento, Esdras, que você teve, mais ou menos nesse caminho que Marcos explicou para nós? Com certeza, pastor. A partir desse
desta live, a partir aqui do Fala Nobre, eu estou participando não simplesmente como um programa, eu estou aqui aprendendo a exercitar a minha participação na videira. E eu me senti confrontado, me senti instigado através aqui do livro, capítulo 6, né? Quando entra na parte do treinamento, porque a gente vê a ministração, a gente participa reunindo, mas eu percebo que o treinamento aqui não é só a partir do reunindo, mas é a partir do relacionamento. E isso me instigou muito. Eu me senti agravado mesmo com esse tema, com esse conteúdo aqui. Como que eu estou me relacionando até com vocês aqui, obreiros, porque a gente diz que somos membros do ministério, mas e o nosso relacionamento nesta membresia como membros do ministério? Como que está o nosso relacionamento? Porque a gente se vê reunindo, mas a gente não se vê relacionando. A convivência, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que o conviver, o diário, o dia a dia, faz parte desse treinamento até para o crescimento, desenvolvimento da fé, da questão do conhecimento de doutrina. Ele vai aprender mais na sua vivência do que naquilo que você passa, talvez, no púlpito da igreja, é isso? Isso, porque quando o treinamento ele é teórico, eu faço uma síntese, eu faço uma pesquisa, eu tenho uma didática para passar conteúdo. Aí é o treinamento através de conteúdo. E quando o treinamento é através de relacionamento, o treinado, né, o discípulo, ele está vendo que aquilo que eu ensinei, que eu ministrei na teoria, está sendo realizado na prática. Então, não é só ortodoxia, conteúdo, treinamento, conhecimento, mas tem a ortopraxia, que é a prática do que eu ensinei e a prática também do que eu já aprendi e a prática daquilo que eu estou repassando para o meu discípulo, que é membro da videira, que participa na videira. Bom demais. Aí você que está sendo treinado, né, perceba se você está conseguindo absorver também da conduta, da ação, da reação, das atitudes do seu discipulador, do seu treinador, do seu pastor, talvez. Talvez ele seja a referência que você tenha, né? Eu penso, Rodrigo, pastor, que é muito mais do que uma relação simplesmente de aluno-professor, né, irmão Esdras? É mais uma relação mesmo de companheiro de caminhada, é uma relação de reciprocidade. Parceria. De parceria, exatamente. Voltando ao exemplo de Paulo e Timóteo, né, a gente vê nas Sagradas Escrituras como Paulo tinha Timóteo não apenas como um aluno seu, como um obreiro, mas tinha como alguém de alta estima. Várias vezes ele chama Timóteo de filho amado, um companheiro da graça. Filipenses, se não me engano, em Filipenses, Paulo diz que a ninguém ele tinha tido um sentimento como ele tinha por Timóteo, a ponto de torná-lo emissário das suas cartas às igrejas, né? Alguém de sua extrema confiança. Então eu penso que essa relação, esse processo de discipulado, treinamento, ele passa por uma intimidade que vai muito além de uma classe de discipulado, vai muito mais do que simplesmente um curso que a gente faz pré-batismo, ou até mesmo aquela relação de obreiro, né, de pastor, aqui que se encerra depois da bênção apostólica quando termina o culto. E parece que a pessoa fica a semana inteira porque ela não tem um contato com alguém, não tem alguém para orar por ela, para ouvir as suas dores, para tirar suas dúvidas, para encorajar mediante a leitura e estudo da palavra. E quer dizer, ou seja, treinamento seria tudo isso. Seria aquele pastoreio que ultrapassa o limite do templo, que ultrapassa os dias de culto, mas ele entra na vida do discípulo, no seu dia a dia, nas suas atividades cotidianas, nos seus embaraços, nas suas dúvidas, nos seus tropeços mais íntimos, né? Ali está o discipulador, alimentando aquela nova criatura, aquela criança espiritual. A questão da semântica das palavras aqui é muito interessante para a gente analisar, né? Como vocês bem pontuaram aqui, o grande detalhe é que às vezes as palavras, para a gente, elas perderam o significado original. Então, quando a gente hoje fala de discipulado, é isso, a gente está pregado àquela questão de 12 lições, de um curso, de uma certa cartilha a se seguir. Mas quando a gente está olhando isso aqui, que é a videira, é vida na vida, a gente está falando dessa relação que ela é não apenas um treinamento técnico,
quando os autores falam aqui, claro que para a gente, às vezes, treinamento, a gente não alcança também qual que é o significado, que o que eles estão querendo trazer. Esse training aqui, que é o que eles estão usando essa expressão, que é do treinador e aquele atleta que treina, então ele se aplica a uma conduta. Então, por isso que é magnífico aqui. Você já parou para pensar que a gente tem que treinar, viver essa vida em justiça? A gente tem que treinar santidade. Então, como é nesses atleta, aspectos, né? Como um atleta. Então, o que tem? Tem a abdicação, tem que abrir mão, tem que dispor tempo, disciplina, né? Vai errar muitas vezes, porém não vai desistir. Então, o que eles estão trazendo aqui, é assim, claro que, eu acho que ficou claro já para quem está acompanhando a gente não está falando contra a treliça, aquela questão de estrutura, mas a gente está dizendo que o quê? Que essa estrutura ela é uma base para a gente formular essas vidas que estão sendo formadas à semelhança de Jesus Cristo. Então, essa questão aqui que Paulo e Timóteo a gente tem na relação deles é de paternidade mesmo, de formação, né? É até um perigo até às vezes a gente falar de paternidade, porque depende da relação paterna de cada um. E também tem a questão semântica também, como é usado no né? como Então, você falou. A questão de paternidade, ela vem muito ligada hoje, no século XXI, a uma série de tipos de relacionamento. Pois é. Não só na igreja, essa palavra paternidade está sendo incluída, mas lá na empresa. Eu já vejo em ambientes de coaching, de liderança, falar em paternidade, ter alguém sobre a sua vida, né, para alcançar os objetivos, as metas, alguém que lhe encaminhe de maneira responsável dentro dos projetos, dos sonhos. E o que nós estamos falando aqui é que essa paternidade é uma transmissão de ensino e de vida. De vida. É isso aí onde eu ia chegar. O pastor já está com a mente lá na frente afiada, né? Que então assim a gente está falando mais do trainee. Quando as empresas abrem, né? Olha só, é um processo seletivo para trabalhar e assim com a questão ali não é nem o salário inicialmente, mas é a preparação, a formação dentro da cultura da empresa. Então, o que a gente está falando aqui de discipulado, até a gente resgatar o sentido original do discipulado, como o Marcos trouxe aqui, que é essa questão que a igreja fazia já, a igreja primitiva, que é pegar e formar Jesus Cristo na vida da outra pessoa. E não vai ser simplesmente no espaço de um tempo limitado que a gente tem, mas é todo dia, é vendo a relação como que é em casa, como que é no trabalho, como que é na vida, se o pavio é curto ou Deus já estendeu mais esse pavio ou não, né? Então é aí que a gente vai começar a encontrar essa figura do treinamento na vida da pessoa. Nós temos vivido esse momento especial, ainda que de maneira bem pequena, uma influência de lado de fora dessa questão de liderança, de paternidade, mas o que o apóstolo fala aqui também para nós, e vocês leram o livro, vocês perceberam, ele chama total responsabilidade para ele, ao ponto de ele dizer ser de meus imitadores. Nós, como falou aqui o Esdras antes, às vezes nós pregamos com a nossa oratória, com a nossa homilética, as pessoas ficam admiradas, algumas percebem o agir de Deus através da sua vida, outras estão com o coração completamente endurecidos e voltam para casa apenas admirados com a nossa eloquência. Enfim, não tem uma relação de modelo, de ideal, de imitação. Se eu não me engano, foi Thomas Kempis que escreveu a Imitação de Cristo, um livro extraordinário. Mas aqui a relação do apóstolo Paulo é olhar para aqueles que ele estava discipulando e dizer, olha, eu ensinei, eu falei, eu mostrei vida, então sigam-me. Sim. Esse modelo assim não é um modelo hoje quase que perigoso para nós? Aí vai da visão que a gente tem de cristianismo, né? Vamos citar... Depende de quem você segue, né? Aí que tá, da nossa visão de cristianismo. Olha só, 2 Timóteo 3,10, o que Paulo diz? Diz, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, olha só, ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, aí que está a questão. Paulo não está falando aqui muitas vezes, um dos limites nossos para a relação de imitação é essa questão de imaginar que é perfeição. Mas aí que está, né? A perfeição existe apenas em Cristo. E aí nós, né, buscamos refletir Cristo em nós. O nosso grande problema hoje, pastor, é isso, a gente abandonou essa perspectiva, que é até uma das bases do movimento pentecostal, que é o movimento da santidade. Hoje a gente está muito abraçado nessa questão da graça, essa questão
da predestinação, aspectos teológicos que trazem. Eu acho isso muito interessante. A gurizada nova, a gente vai conversar com eles conseguem muito bem repetir alguns aspectos teológicos, mas e a vida de imitação a Cristo? E a vida de ter paciência, de ter longanimidade, né? Então, assim, a gente tem que, como cristão, e aí que está, por isso que é pequenos cristos, por isso que os crentes foram chamados assim, porque eles refletiam Cristo Jesus. Não quer dizer que já alcançamos. Paulo mesmo vai falar. Imagine, se Paulo, que era Paulo, falou, não que eu já tenha alcançado. Então, Rodrigo, deixa eu só abrir um não, parênteses pode. aqui para que a gente... É isso, o perigo, quando eu falo, é nesse sentido aí que você está falando. Nós estamos falando de dois personagens, o apóstolo Paulo tratando com Timóteo. Mesmo que Timóteo ainda fosse jovem, mas ele já era maduro, ele já tinha sido ensinado pela mãe, pela avó, ele já tinha tido experiências pastorais, ministeriais, eclesiásticas, ou seja, alguém já não maduro o suficiente, porque estava sendo treinado ainda, ensinado, instruído, mas já uma visão ampla. Eu digo o perigo nos nossos dias, de nós termos referências que não têm Cristo como o espelho, como o exemplo, como o modelo, como o que deve ser seguido. E essa filosofia de seguir, de imitar, né, ela pode ser perigosa. Então, por que esse treinamento é importante? De eu olhar para o Marcos, eu vou segui-lo, mas eu preciso perceber no Marcos a revelação da graça, o Cristo encarnado nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Então, é muito mais do que imitar, é tentar perceber no treinador, no indivíduo, o Cristo. Né? Eu creio que, vamos ver se eu consigo ajudar na discussão aqui, eu creio que Paulo nos dá a resposta. Quando ele diz, sede meus imitadores, ele coloca a condição em que ele diz isso, como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo nos mostra aqui um elemento chave do discipulado, que é a imitação, que é resultado justamente daquilo que o companheiro Esdras falava de início, de um relacionamento entre discipulador e o discípulo. Né? Paulo diz, tu que tens seguido de perto, diariamente, em todas as circunstâncias, havia essa relação. Por isso, Timóteo poderia olhar para o seu mestre e segui-lo em todos os exemplos, assim como Paulo, o apóstolo, era um seguidor de Jesus. Agora, a sua pergunta não é perigoso isso? Quer dizer que eu posso seguir qualquer um que se diz mestre? A própria Bíblia diz que se levantariam falsos mestres e muitos iriam atrás deles. Eu acho que Paulo, novamente, né, escrevendo a Timóteo, ele nos dá a chave para nós sabermos qual é a condição de seguirmos o mestre, um discipulador. É a Escritura Sagrada. A sã doutrina, perfeito. Quando ele escreve lá em 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia nos diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, a gente poderia colocar no lugar de ensino aqui, o treinamento, discipulado, né? Para a correção, para a educação na justiça. Então, eu acho que a gente precisa pensar o discipulado menos, é o que nós estamos tentando falar desde o início, menos num esforço para ensinar uma habilidade ou treinar uma pessoa para uma capacidade, e pensar mais o discipulado ou treinamento no sentido de que, através do ensino da sã doutrina, o caráter daquela pessoa seja mudado. Tanto que, no complemento do texto aqui de Timóteo, né, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para ensino, com que objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para a boa obra. A sã doutrina produz um caráter aprovado, que pela sua consequência produz uma habilidade santificada e direcionada para cumprir a vontade de Deus. Só para complementar, que essa questão dessa busca e dessa questão, muitas vezes, uma das razões que a gente tenta levantar para não ter atenção como imitadores que devemos ser e treinadores que devemos ser, é essa falsa modéstia, né? Olhando assim, e aí tenta tomar uma postura de humildade, mas aqui em nenhum momento Paulo ele fica acuado disso. E até um detalhe, nenhum de nós em nenhum momento deixa de ser exemplo. Em todos os lugares onde nós estamos sendo exemplo. Principalmente se eu me digo cristão, principalmente se eu me falo presbítero da igreja, principalmente se eu falo que eu sou dirigente de uma congregação. Então, nós não conseguimos fugir de ser exemplo.
Por isso que esse é um chamado importante. Nós devemos agora, sim, dentro da sã doutrina, que a palavra de Deus no nosso coração gere esse viver que revele Cristo, porque nós não deixamos de ser espelho em nenhum momento. Bênção de Deus, está aí. Você que está aí nos assistindo, está percebendo que nós temos aí um objetivo. Qual é o objetivo principal? É você que está na igreja, você que está servindo a Deus, possa ter uma visão da sua liderança ou daquele que está lhe instruindo, lhe discipulando, não somente naquilo que ele fala, mas naquilo que ele faz. Quando ele faz, ele revela aquilo que ele fala, sim ou não. E perceber Cristo nas atitudes é muito mais edificação para a vida do discípulo do que perceber naquilo que ele fala. Pregação, as mentorias, os seminários, as conferências, às vezes eu fico olhando, deixa eu entrar num particular aqui, que você falou a respeito da questão da falsa modéstia, da pseudo-humildade, é o crente do sapato sujo, né? Quando se trata de doutrina, quando se trata de ensino, quando se trata da palavra, eles não querem aquilo que é profundo, aquilo que tem raiz, aquilo que você precisa cavocar para aprender, para absorver o melhor daquele ensino. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O verbo fazer aqui é a chave. Ele faz com que aquilo que ele aprendeu como dever, como responsabilidade, como compromisso, seja prática diária na sua vida. E isso autentifica aquilo que ele fala, né? Eu acho que nós precisamos mudar um pouco essa visão de que a pregação, a boa palavra, a boa oratória é o suficiente para um ministro. Eu acredito que é isso que a gente está aprendendo hoje aqui. É preciso ter os frutos. Aquilo que o meu pastor faz me ensina muito mais do que o que ele diz. Do que ele fala. As minhas mãos falam muito mais do que nós falamos. Então, para nós entrar aqui, para esses irmãos que estão ali ouvindo, que estão nos assistindo e que já estão compartilhando, eu creio nisso, já estão compartilhando muito, porque nós queremos sortear esse livro, viu? Eu vi que tem pouco compartilhamento lá, mas não tem problema. Alguém vai ganhar o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Essa mentalidade aqui vai mudar o jeito de você instruir aí o seu filho, se você é mãe, o seu filho, se você é pai, o seu liderado, se você é gerente, o seu liderado, se você é pastor de ministério, e assim por diante. Você que tem uma igreja aos seus cuidados, tantas coisas importantes nós estamos aprendendo aqui, e eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da paternidade. Queria que vocês falassem um pouco mais, depois nós vamos passar para aqueles estágios, né, do relacionamento entre o discipulador e o discípulo, mas a paternidade, essa essência de pai para filho, de Timóteo para com o Paulo para com Timóteo, essa relação que ele deixa tão claro nos ensinamentos. É vivido isso? São experiências próprias? Vocês conseguem viver essas experiências hoje no meio que vocês vivem? Devido à circunstância que eu hoje tenho que conciliar o ser cristão e também minhas atribuições e atividades de trabalho, eu confesso que no início, como eu disse aqui, é o meu agravo pessoal de estar participando aqui do Fala Nobre, é de não estar conseguindo, hoje eu não posso dizer que eu tenho um discípulo, eu não posso dizer que hoje eu estou discipulando uma pessoa, porque pelo treinamento com essa visão de paternidade, aqui no livro, na página 84, ele faz um resumo aí, ele começa, né, tem 5 modelos aí, 5, ele diz aí, ó, treinamento ministerial pode dizer que esse modelo se assemelha à paternidade. Como que se assemelha à paternidade? Em 5 pontos. Começa com alguém sendo um instrumento para trazer outra pessoa ao novo nascimento. Como que eu trago uma pessoa ao novo nascimento? Em primeiro lugar, evangelizando. Evangelizando. Quando eu evangelizo, eu estou querendo tirar a pessoa do mundo. E quando eu dou exemplo e dou treinamento através de relacionamento, eu estou querendo tirar o mundo da pessoa. Show.
Quando eu evangelizo, quando eu prego, quando eu ministro, eu estou tirando a pessoa do mundo. E quando eu dou um treinamento através de exemplo, de vida, de sã doutrina, de prática, eu estou tirando o mundo da pessoa. Olha, só essa colocação aqui, se eu fosse você, eu dava 1000 curtidas e 10.000 compartilhadas. Compartilha com a frase, né? Tá? Compartilha essa frase aí. Muito bom. Compartilha essa frase aí, que é muito importante. Tá? Muito importante o que você falou. Esdras, só para diminuir um pouquinho, talvez, essa tua pressão, o próprio livro vai citar isso, né? Que às vezes a gente acha que é a perfeição, mas ela é impossível. Mas Paulo escreveu para Timóteo e disse, medita nessas coisas, ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Então, o nosso progresso é o objetivo. Eu acho que o que a gente pode oferecer de exemplo não seja a perfeição, porque ninguém é perfeito, mas o esforço e a busca pela santidade e pela maturidade espiritual. Esse é o grande exemplo que qualquer um, não só nós, né, líderes, mas todo cristão deve dar a um novo convertido, alguém que está iniciando na fé. Eu gosto da questão da paternidade, gente, porque ela traz muitos conceitos ligados à questão do discipulado, né? A gente pensa em paternidade, o pai, desde um bebê recém-nascido, que não consegue nem se alimentar sozinho. O pai, a mãe, é aquele que vai lá, de madrugada, faz a mamadeira, alimenta o neném, troca a fralda, dá banho, preenche todas as necessidades. Logo depois dos primeiros meses, o primeiro ano de vida, vai ensinar a caminhar, segura na mão, ensina as primeiras palavras, e isso se dá também muito por imitação, né? A gente vê isso na formação dos filhos, né? O Esdras é pai, Jean é pai, eu e o Rodrigo aí estamos só no projeto, né, Rodrigo? Projeto Videira, vai dar fruto. Projeto Videira vai dar fruto ainda, mas esse conceito de paternidade, ele traz todas essas implicâncias, né? O verdadeiro discipulador é aquele que realmente pega o novo convertido pela mão e segura na mão dele, que dá comidinha na boca, que levanta de madrugada para atender o celular, o WhatsApp, que o cara está pedindo uma oração, está pedindo uma orientação, né? E eu acho que tem um outro aspecto muito legal dessa ideia de paternidade, é de que o pai, ele não é aquela figura que é vista em cima de um altar, um pedestal. O pai é aquela figura que está 24 horas dentro de casa. Você conhece o pai quando ele está lá de pijama, você conhece o pai no momento de alegria, você conhece o pai no momento de fraqueza também, você conhece o pai no relacionamento, como ele trata os filhos, como ele trata a mulher. E o verdadeiro líder, né, o verdadeiro discipulador, ele permite que o seu discípulo olhe para ele em todos os aspectos da sua vida. Eu costumo dizer que eu ensino as pessoas, né, eu aconselho as pessoas muito mais com as circunstâncias, os momentos da minha vida que eu errei, do que as circunstâncias em que eu acertei. As pessoas aprendem. Tu erra. Graças a Deus que eu erro, porque assim eu sou alvo da misericórdia do Senhor. Deus que eu estou reconhecendo erros e falhas. É verdade. Para que a graça abunde. Para que a graça abunde. Eu pensei que era só exatamente. Eu que errava, mas então, viu? Você estava falando ali sobre a paternidade, Esdras, e eu gostaria que você complementasse. Eu sei que ficou ali um ponto que é muito importante que eu tenho que você vai enfatizar ali para nós. Você falou a respeito de tirar o mundo, né, tirar a pessoa do mundo e tirar o mundo da pessoa através das suas atitudes, das suas ações. E eu agora perdi aqui, você pode entrar ali. Página 84. Isso, você pode fazer ali para nós a menção de outras preposições ali que tem nessa página, que são importantes, né, que o Marcos inclusive já enfatizou a questão do amor, do exemplo, de longa pai, duração, isso. Transmitir conhecimento, é isso? Inclui transmitir conhecimento, sabedoria, instrução prática. E me chamou muita atenção aqui, pastor Jean, pastor Marcos e pastor Rodrigo, envolve ser modelo e imitação. Sim. Não envolve ser ídolo. E o discípulo não é para ser meu fã. O discípulo é para ser meu imitador. E o que a gente está percebendo no nosso meio hoje evangélico, talvez até chamado gospel, está tendo muitos ídolos pregadores que está tendo discípulos que querem limitar nas suas competências, nas suas habilidades de oratória, homilética e retórica, e até nas suas benesses de agenda ou de cargo, mas não está querendo ser discípulo através do exemplo. E isso aqui é muito importante para a gente que quer ser discipulador, para nós que estamos
envolvidos e participamos da videira, não só da treliça. E diz aqui, ó, forma não somente crenças e habilidades, que é o que a gente vê às vezes no ídolo, mas também o caráter e o estilo de vida. Talvez crenças e habilidades você vê no ídolo, mas caráter e estilo de vida você vê naquela pessoa que dá o exemplo para você. Então, como que a pessoa vai ver eu pregando, vai me admirar, vai gostar da minha retórica, da minha pregação, da minha homilética, mas não vai me ver, na hora que eu sento na mesa, não vai me ver dirigindo, eu nervoso com o trânsito. O que sai da minha boca na hora que eu estou nervoso no trânsito? Exatamente. O que sai da minha boca? O que sai da minha boca no púlpito é uma coisa, e o que sai da minha boca na hora que eu passo alguém que pisa no meu calo? É isso aí. Bom demais. Olha só, outra coisa importante aqui de enfatizar é que você falou a questão do ídolo, do ícone, e não um discipulador, não um treinador. Tem uma coisa ocorrendo nos nossos dias. Por exemplo, ainda essa semana ontem, melhor dizendo, nós estávamos numa reunião de pastores e um dos pastores levantou uma questão dizendo assim, que vou usar o exemplo do Rodrigo, o Rodrigo vai pregar e eu faço o banner do Rodrigo, lá, e eu coloco lá na página da igreja, eu divulgo nos grupos e faço todo o compartilhamento. Só que o Rodrigo, ele não compartilha nem no Facebook dele, nem no Instagram dele, e muito menos compartilha para os amigos, que ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas na próxima semana, o próprio Rodrigo vai lá e colocar um vídeo ou um banner de outro pregador, de outro pastor, de outra denominação, de outra igreja, e daí aquela conversa se discorreu no seguinte aspecto: por que nós não estamos vivendo uma experiência não de ícone, não de ídolo, mas de imitação? Ao ponto de nós percebemos que as pessoas elas querem ser igual ao Rodrigo, porque o Rodrigo é amante da palavra de Deus, ele vive a vida, como você falou, e transmite vida diariamente para os seus discípulos, para aqueles que estão à sua volta, para as pessoas que convivem com ele. E às vezes as pessoas que estão distantes, não convivem, não conhecem o Rodrigo, não vivem as experiências dele, são as pessoas que se tornam referências para a vida dos discípulos. Em outras palavras aqui, é mais ou menos a gente perceber que há uma falta de valorizar quem realmente está instruindo, quem realmente está discipulando. Por exemplo, se o membro da igreja, a família ficar doente, lá a esposa, o esposo, o filho, o pastor vai ser chamado para orar, o pastor vai ser chamado para fazer uma intercessão, para ler uma palavra, um aconselhamento, uma orientação, uma instrução. Não vai ser o fulano de tal lá do outro lado da cidade, lá do outro lado do estado, não vai ser o ícone, não vai ser o ídolo, não vai ser a referência teológica dele. Tem que ser o pastor dele, tem que ser aquele homem. Então, alguma coisa está faltando nessa transmissão de ensino e de vida. Eu acho, pastor, que aí entra uma questão que hoje um problema que a gente vive nessa era midiática, né? Que são os pastores virtuais, né? Muita gente não tem uma congregação, não tem uma igreja, mas ele segue e ouve todo dia a pregação no YouTube do fulano de tal, curte todas as mensagens postadas do grande pregador não sei das quantas e tal. Mas o problema é que a internet, alguém já disse que é a vida editada. O problema é que tem muitos pastores que constroem uma imagem, mas a vida deles, na prática, quem os conhece, quem convive com eles, não reflete aquilo que eles postam na rede social, né? E tem muita gente trocando a sua igreja, o seu pastor, por um ídolo na internet, né? Um guru espiritual, e aí mora o problema, porque esse não é o modelo de discipulado que Paulo ensinou, nem que a Bíblia ensina. Esse não vai exercer sobre ele a paternidade. É isso que eu quero falar. A questão de paternidade está muito relacionada no dia a dia, nas pessoas que convivem com ele o não pastor. É filho, ele é no máximo um download, né, esse então, cara. Eu acho que essa referência hoje, ela vai fazer com que as pessoas venham ter uma nova visão da igreja. Por quê? Porque da evangelização, no discipulado, na mensagem pregada, a relação desse líder precisa ser tão forte, tão profunda, para causar nas pessoas que estão ouvindo efeitos tais que, não preciso
eu não estou vivendo com aquele modelo lá, porque eu não conheço a vida dele, a história dele, a essência dele. Eu vivo atrás dele pelo que dizem, mas não é uma transmissão de vida diária. Mas a questão, pastor, está no coração daquele que quer ser o imitador. Porque quando eu crio essa imagem da pessoa, eu vejo só, como o Marcos falou, aquela parte editada e aquela parte agradável. Mas a questão do dia a dia, e principalmente por que hoje em dia, né, o pessoal gosta de viver essa vida cristã internetica, assim? Porque não tem confronto. Ninguém vai confrontar pecado, ninguém vai confrontar atitude. Será que é isso que faz eles escaparem com certeza, pastor, dessa relação com de certeza. paternidade? Porque a relação de paternidade que a gente está falando aqui é isso. É o filho pródigo saindo de casa, então, para procurar coisa melhor? Procurar. Ele criou essa fantasia, né? De lá seria melhor, lá eu teria mais liberdade, lá eu vou realizar o meu propósito, meu sonho. Eu estou preso nessa casa aqui, se a gente for alegorizar, né? Então, quando a pessoa procura nesse ícone, e seja ícone teológico, seja ícone empresarial, político, enfim, o que for, nosso coração, Calvino muito bem falou, é uma fábrica de ídolos. E quando a gente idealiza na pessoa, a gente projeta nela nossas expectativas. Mas tem crente idólatra, então? Olha, com certeza. João terminou João é o apóstolo do amor. Ele disse, no final de uma das suas epístolas, guardai-vos dos ídolos. Eu vejo isso como um grande dilema para os nossos dias. Eu recebo milhares, se for contar no ano, milhares de fotos, imagens com frases, vídeos, com partes de mensagens, de sermões, de ensinos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você vai perceber isso, mas você vai perceber que muitas dessas ovelhas que compartilham todas essas imagens, todos esses vídeos, não têm um relacionamento de paternidade. Porque eles estão procurando um pai. Eu acho que paternidade também envolve compromisso, né? Envolve responsabilidade. Responsabilidade e compromisso são duas coisas que estão dentro do processo de discipulado. Há um compromisso do pastor, do discipulador, mas há um compromisso do discípulo, de segui-lo, de imitá-lo, de ouvi-lo, de obedecê-lo. E a gente vive uma era, infelizmente, que as pessoas não querem mais se submeter a uma disciplina, a um conselho, a uma autoridade espiritual de um pastor, né? Querem viver segundo a sua própria cabeça. De modo algum vão ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Passa o tempo, vai-se os dias, envelhecem na fé e não frutificam. Não se tornam frutíferos porque não pararam para ser cuidados, para serem podados talvez, para serem, né, de alguma forma, essas pessoas precisam de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, uma transmissão de ensino e de vida, como o nosso irmão falou, para que haja essa transformação na sua vida. Então, vamos aqui traçar uma linha, né, dentro do processo de crescimento desse cristão. Ele, ao ser evangelizado, ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ele recebeu como Senhor da sua vida. Agora ele tem um acompanhamento, ele tem alguém o discipulando para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver, para que ele possa frutificar. Esses são os processos do livro nosso ali, vocês estão acompanhando, né, na página 94. Depois desse crescimento, desse desenvolvimento, então ele vai ser treinado, porque ele precisa também transmitir isso às pessoas. Sim. Por que eu estou falando a respeito dessa ideia do internauta, do virtual? Porque parece que eles querem pegar pronto as coisas, querem transmitir as coisas prontas. Eles não querem passar pelo processo que nós transmitimos para eles. É um problema sério para a igreja, para o crescimento, para a videira. Ou seja, da mesma forma que o apóstolo Paulo passou vida para Timóteo, eles, olha, agora, cuida dessa doutrina, cuida desse ensino. Porque quando tu fazer isso, tanto vai salvar a ti, como aqueles que estão te ouvindo. O que vocês me dizem aí? Por favor, compadre. Na página aqui 92, ele fala, o autor do livro aqui, ele mostra que um crescimento evangélico. E eu percebo que tem a evangelização, o acompanhamento, o crescimento e treinamento. Então, se é um processo, e ainda dentro da visão da paternidade, eu tenho que aceitar o exemplo. Não é que eu tenho que aceitar simplesmente tenho que aceitar, eu tenho que compreender e absorver, melhor do que aceitar, né? Absorver o exemplo do pai,
mas eu preciso aceitar meu pai também corrigindo a rota da minha vida. Eu tenho que aceitar a correção. E muitas vezes, quando a pessoa quer só ter um fast food virtual, gospel, evangélico, ele não está querendo aceitar correção de rota, correção de modo de vida, e precisa ter esse treinamento. Isso é parte integrante do processo do treinamento, a correção do pai. E às vezes, o que o pastor Marcos colocou ali, né, só quer ter o acesso rápido, midiático, mas não quer ver o ícone, ver a eloquência, ver lá o ídolo, né, é famoso, e hoje tem, pelo processo, né, das redes sociais, ainda diz lá, é seguidor, curtiu. Que seguidor é esse que não conhece o exemplo de quem está seguindo, só conhece a retórica, Exatamente. a oratória, É isso aí. é seguidor, mas eu não conheço, não tenho relacionamento com ele. Então, seguidor meu, eu até quero abrir o coração aqui, agora para você que está assistindo, eu gostaria que você se sentisse com desejo de convidar um de nós aqui para ter relacionamento com você. Eu queria que você não assistisse aqui essa live, não simplesmente vendo 4 pessoas aqui dialogando sobre um livro, comentando, sentindo instigado pelo livro, mas que você tivesse a liberdade de ter relacionamento conosco aqui. Para você ver, não simplesmente a nossa fala, a nossa retórica, dizer que lemos um livro, conhecemos, né, a ideia do livro, mas e a minha vida depois desse livro? Como vai ser? Bom demais. Estamos aí disponíveis para ser os trainees espirituais, né? Não, é só uma colocação, viu, nobres? Pode falar, Rodrigo. Pode falar. Então, a questão é isso, né? Eu lembrei de Jesus, eu estava até querendo localizar a referência aqui, e é isso mesmo. Quando Jesus olhou para a multidão e se compadeceu, que eles eram como ovelhas sem pastor. João Batista tinha recém sido assassinado, então a multidão ela se aflora em direção a Jesus. Então há esse anseio na multidão, né? Mas o problema, eu volto a enfatizar, está no coração da pessoa, né? O que ela está buscando, né? Alcançar a partir daquilo. E quando a gente faz essa busca, ou a gente se alimenta, ou a gente busca um remédio dessa forma, eu vou tirar um pouquinho do contexto da ilustração do livro aqui, mas cabe dentro dessa questão de redes sociais e vida na vida, né? É como se fosse um médico, que cada semana ele dissesse, não, essa semana eu vou dar o remédio X, e para aquele que tiver o sintoma vai tratar, e aquele que não tiver, aguarda, que semana que vem eu vou dar um outro remédio, e aí vai alcançar alguém ali. Então, quando a gente faz esse acompanhamento apenas distante, não tem essa eficácia realmente na vida onde precisa ser tratado. É como se a gente continuasse fazendo tratamento com antibiótico de largo espectro e nunca algo que seja específico para aquela bactéria. Eu sei disso que eu passei uma experiência recente disso com a Jéssica, que conhece algumas coisas, né? Então, inicialmente o tratamento sempre é esse, pastor. É um antibiótico ou antiviral de largo espectro, mas daqui a pouco precisa fazer uma cultura. Precisa identificar qual é a bactéria que está causando aquilo dali. Porque ela vai criando resistência, fica muito tempo somente da de largo espectro. E aí, quando se identifica, aí vai lá e vai exatamente no lugar onde é preciso agir. Então, isso é discipulado, esse é o treinamento. É específico para a necessidade específica. E para ser específico, Rodrigo, a gente precisa olhar para os novos convertidos e olhar para as pessoas, identificar quem são essas pessoas, em que estágio da sua caminhada cristã elas estão. Porque é verdade que um acabou de conhecer o Evangelho, ele chega todo machucado, quebrado, cheio de dúvidas, cheio de coisas erradas a respeito de ideias erradas a respeito de Deus na cabeça. Então, o meu trabalho de discipulado com esse novo convertido é sanar suas dúvidas, é levá-lo a conhecer o amor de Cristo, levá-lo a um processo de aproximação e conhecimento de Deus, de modo onde ele venha a ser curado, transformado, tenha suas vontades mudadas. É diferente de uma pessoa que já passou por esse processo, mas agora ela precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o lugar dela na obra de Deus. Então, é um outro trabalho de discipulado que eu vou desenvolver com essa pessoa. É por isso que aqui no livro, né,
companheiro Esdras citou ali, os autores colocam 4 estágios de crescimento. O pastor Jean falou, discipulado é um processo de crescimento, né? Então existe a primeira etapa da evangelização, quando as pessoas entram em contato com a palavra de Deus pela primeira vez, depois entra num processo de acompanhamento, onde a gente vai justamente descobrir as dores dessa pessoa, atendê-lo nas suas necessidades, né, mais íntimas, mais pessoais. Em seguida vem um processo de crescimento, e aí já se vai algum tempo, isso não se dá de um dia para o outro, mas em que o discipulador, o pastor, né, e nós não estamos falando aqui apenas de pastor, de líder, de presbítero, nós estamos falando de pessoas comprometidas em discípulos, e fazer discípulos, em ganhar vidas e cuidar bem delas, independente do cargo ou título eclesiástico que você tem. Você. Exatamente. De crescimento e, por último, de treinamento, né? Então, são 4 etapas desse processo maior que a gente chama de discipulado. Ficou claro aqui que isso não acontece numa classe, por uma instrução, ele acontece por osmose, né? Como um termo da biologia, por transferência de vida para vida, por caminhar junto, por exemplo. Agora, eu queria só ressaltar uma coisa, a importância do treinamento formal também, gente. Né? Do treinamento formal. O treinamento formal não perde o seu lugar porque o exemplo de vida, o relacionamento são fundamentais. Não, muito pelo contrário. Acho que a própria palavra de Deus, né, quando, por exemplo, ali em Timóteo, por exemplo, é falado das características do bispo, do obreiro, diz que ele tem que ser apto, por exemplo, a ensinar. Habilitado. Então, quer dizer, a gente vai fazer na igreja um curso, um treinamento para pessoas que querem ser líderes de pequeno grupo, vamos fazer um treinamento para pessoas que vão estar na recepção, vamos fazer um treinamento de evangelismo, isso é treliça. E não deixa de ser tão importante dentro desse processo de discipulado. Bom demais. Gente, por que nós estamos já dando uma introdução? Porque nós vamos falar muito sobre treinamento. Você que está em casa, você precisa ser treinado, você precisa aprender, ser discipulado, instruído. E você precisa procurar isso rápido, junto com o seu pastor, junto com o seu líder, junto com o seu pai, talvez, né? Talvez o filho está meio distante, aí procure o pai, a filha está meio distante, procure a mãe, porque o treinamento vai ser uma transmissão de ensino e de vida. Essa transmissão é necessária para que você venha desenvolver, venha crescer, frutificar e alcançar outras vidas com essa transmissão também, que é consequência daquilo que você aprendeu. Minha gratidão. Nós vamos falar muito ainda sobre treinamento. Compartilhe esta live, compartilhe esse programa. É a terceira parte apenas. Nós vamos ter aí pelo menos mais 2 programações aqui exclusivas falando sobre a treliça e a videira com os nossos convidados. Mas eu gostaria que você compartilhasse. Quando você compartilhar, você vai deixar o seu comentário aí para que você possa ser sorteado e ganhar esse livro ao final destas programações, no qual nós estamos aqui dissertando sobre a treliça e a videira. Mais uma vez, minha gratidão a Deus pela vida e pela presença de vocês aqui conosco. Rafa, muito obrigado, Deus te abençoe também. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Fique debaixo da paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.